Olá, seja muito bem-vindo novamente a este canal Adventistas Brooklyn. É um prazer receber você novamente nesta igreja, mesmo que por esse intermédio virtual, nós podemos certamente aprendermos juntos da palavra do Senhor. Se você já está aí na sua casa, com a televisão ligada, com o seu celular, independentemente aonde você esteja, eu quero que nesse momento você entenda e acredite especialmente na pessoa de Cristo Jesus, porque Ele tem uma mensagem muito especial para você nesta manhã. Nós estamos no nosso segundo sábado de maio e é uma alegria muito grande poder já a partir desse sábado abrir a palavra do Senhor e juntos aí estudarmos essa mensagem que Deus certamente nos trará nesta manhã. Mas eu quero também dizer a você que no próximo sábado, essa é a nossa expectativa, sábado 16, quem sabe uma boa parte dos nossos irmãos já estarão aqui conosco, congregando dentro desse templo, dentro desta igreja, e nós estamos sonhando com esse dia de retornarmos, talvez não como a gente espera, com toda a igreja presente, mas com aqueles que podem estar aqui conosco. Portanto, orem para que o Senhor Jesus nos conceda a alegria de nos reencontrarmos novamente nesta casa. E para que Deus possa colocar bem fundo em nosso coração a sua palavra, eu convido você onde está nesse momento, para que oremos e falemos com o Senhor. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui nesta igreja, neste sábado, e nós queremos, ó Deus, colocar a nossa vida em Tuas mãos. Mais do que isso, eu quero pedir ao Senhor, a cada ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, aonde quer que esteja, o Senhor possa estar com ele, o Senhor possa estar com essa pessoa e ela possa se sentir, ó Deus, nesse instante, abraçada pelo Senhor e que a compreensão da sua palavra possa ser plena na sua vida, produzindo assim, ó Deus, no seu coração, uma decisão em direção à sua pessoa e à sua vontade. Conceda-nos, portanto, a Tua visitação, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Aqui na Palavra de Deus encontramos diversas mensagens que nos mostram que nós estamos perto de ver o nosso Senhor Jesus voltar. Mas essa manhã eu gostaria que você tivesse um pouquinho mais, um olhar mais detido em uma mensagem específica para o tempo do fim. O livro que nós vamos começar a estudar nessa manhã, e aliás, eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, onde você está, porque nós vamos passar por muitos textos na Bíblia hoje. Hoje eu estou com as mãos mais livres aqui, exatamente porque eu não quero deixar de segurar a Bíblia. E se você tem uma Bíblia aí, seja no seu celular, seja uma Bíblia impressa como essa que segura em minhas mãos, abra conforme eu vou indicando os textos e acompanhe comigo os versos que vamos estudar. No Antigo Testamento encontramos uma importante informação que Deus nos traz através do seu profeta Joel. Dentre as 3 datas que os teólogos apresentam para a composição desse importante livro, a data que mais é aceita pelos estudiosos do Antigo Testamento é por volta do século VII a.C. Nós encontramos aqui, dentre outras informações, que o Senhor Jesus se preocupa com o seu povo, como já descrito em tantos outros livros, ou em todas as partes que a Bíblia traz para nós. Nós encontramos aqui no livro de Joel, no capítulo 2, nos versos 28 em diante, a seguinte informação: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, e aqui diz, colunas de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Olha que poderosa mensagem que Deus trouxe para aquele grande profeta. Quando olhamos para esse texto, nós podemos enxergar aqui uma promessa, não é? Uma profecia que é feita para o tempo do fim. Mas, primariamente, essa profecia tinha que ver com o Israel literal,
O sonho, o plano de Deus é que seu povo fosse um povo feliz, um povo livre de todas as coisas que aconteciam em outros povos que não tinham o temor do Senhor, como, por exemplo, a idolatria, a imoralidade, a violência, a falta de justiça. Deus quer sempre que o seu povo tenha uma revelação dele para que, a partir dela, vivam de acordo com a sua vontade, vontade essa que é exatamente o que tornam as pessoas livres. Aqui no texto de Joel, diz que nós teremos nos últimos dias, por ocasião da segunda vinda de Cristo, uma grande manifestação do Espírito Santo sobre as pessoas que invocarem o nome do Senhor. Depois é dito que você vê que não somente é restrito esse poder somente para um grupo específico ou especial de pessoas, mas para todas as pessoas que confiam na palavra do Senhor. Aqui ainda é possível ver que existem já sinais que mostram como seriam a vinda do Senhor Jesus. Mas no finalzinho do texto que lemos, especialmente no verso 32, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é colocada de maneira muito bela nesse texto, porque diz que aquele que invocar o Senhor encontrará a salvação. Hoje você pode invocar o nome do Senhor e é certo que você encontrará essa salvação que está prometida. Mas a parte 2 ou a parte B desse verso diz o seguinte: porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, e mais, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Veja, você pode imaginar nesse momento quem o Senhor está chamando? Deus está dizendo aqui que aquele que Ele chamar e aquele que ouvir a sua voz estará seguro no seu Monte Sião e em Jerusalém. Mas se Israel literal, que está ouvindo essa mensagem, não atentou para essa mensagem e perdeu a oportunidade de ainda naquele tempo viver a plenitude dessa mensagem, ou seja, a plenitude de se viver cheio do Espírito Santo e estar entre aqueles que são ditos ou eleitos como salvos, o que será então dos outros? Porque essa mensagem, afinal de contas, ela foi destinada primeiramente ao povo de Deus, mas é claro que a partir do povo de Deus, outras nações ouviriam o chamado do Senhor, ouviriam a distinção desse povo, e vendo essa distinção, certamente também desejariam ter aquilo que aquele povo tinha, que era a manifestação do Espírito Santo, que traz alegria e plena no coração daqueles que aceitam esse Espírito na sua vida. Mas mais do que isso, esse texto diz que esses estarão para sempre com o Senhor. Que gostoso ouvir essa mensagem, que satisfatório é saber que há um Deus que se preocupa, que ama suficientemente a ponto de se revelar de maneira antecipada, para que a partir da sua revelação haja esperança e tempo oportuno para se preparar para fazer parte dos que são salvos, daqueles que são chamados. Interessante que esse texto mostra aquele Israel literal que infelizmente rejeitou esse chamado. E se de fato a datação desse livro estiver certa, for no 7º século antes de Cristo, ainda estava à frente ou diante deles o grande exército assírio que exterminaria uma boa parte do povo de Deus por desobedecerem a Deus ou por rejeitarem o Espírito Santo, como aconteceu no ano 722 antes de Cristo, quando então Senaqueribe com seu exército adentrou as 10 tribos do norte e fez cativos aqueles que ali viviam. Puxa, já imaginou? Eles também estariam livres agora, as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, especialmente Jerusalém, sendo a capital dessas 2 tribos do sul, também estariam libertos se eles se voltassem para o Senhor e que, portanto, eles também não seriam cativos como foram no ano 605 a.C. por Babilônia. Bom, se Israel literal não tomou para si essa mensagem tem uma dupla aplicação, ela também se destina para o tempo do fim. E se ela está também destinada para o tempo do fim, nós precisamos olhar quais são os outros textos da Bíblia que são conectivos com essa mensagem.
Você não pode se esquecer que aqui em Joel fala que essa mensagem ou essa preparação de que haveria de receber todo aquele que clamasse pelo nome do Senhor, que é o derramamento de uma porção muito especial do Espírito de Deus na vida, eles enfrentariam então com alegria, com júbilo, com grande expectativa, o grande e terrível dia da volta de Jesus. Mas quais são os outros conectivos que encontramos na Bíblia? Vamos agora um pouquinho mais à frente e vamos descobrir que agora no Novo Testamento, Jesus fala isso de maneira mais amplificada, mais clara ainda para os seus discípulos e para a audiência que escutava Jesus naquele tempo quando ele aqui esteve. Eu retomo então algumas falas de Cristo no seu Evangelho ou no Evangelho de Mateus, que descreve algumas coisas muito interessantes. Se você, mais uma vez, eu chamo e convido você a abrir o texto para acompanhar o quão é importante acompanhar, melhor colocando, o texto bíblico, porque você estando olhando para a Bíblia, certamente a iluminação do Espírito na sua vida será ainda mais pleno ou mais plena. No capítulo 10, você vê quais são os 12 que Deus chamou e escolheu para serem os seus discípulos. Aqui ainda você encontra algumas instruções que Deus dá, ou que Jesus dá, melhor colocando, para os seus discípulos, em uma missão específica que eles teriam diante deles. E nessa missão que o Senhor Jesus traz e dá para os seus discípulos, ele coloca algumas orientações. A esses, no versículo 5 do capítulo 10 de Mateus, é dito assim: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritano. Percebe que Cristo cria aqui uma delimitação geográfica da atuação que os seus discípulos teriam para pregar o evangelho. E ele explica qual é essa delimitação. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejam, Cristo está colocando aqui os seus discípulos com a missão da qual ele veio primariamente: falar para aqueles que eram os perdidos da casa de Israel. Aqueles que haviam escutado lá atrás, no livro de Joel, que se eles se voltassem para o Senhor e clamassem pelo Senhor, eles receberiam o poderoso Espírito Santo na vida. Mas, infelizmente, a narrativa histórica da Bíblia não mostra que isso aconteceu, muito pelo contrário. Agora Cristo vem na plenitude dos tempos, dizendo que ele viria especialmente, ou veio especialmente para as ovelhas que estavam perdidas na casa de Israel. Olha que interessante, os discípulos estão aqui recebendo de Jesus uma instrução muito clara de como deveria ser a missão que ele estava conferindo a eles. E olha que interessante, esse texto continua dizendo: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha que interessante, porque há pouco acabamos de ler que o grande e terrível dia da volta de Jesus estava para acontecer, isso lá no livro de Joel. Mas quando olhamos aqui, tem um conectivo muito interessante. Deus está usando, através da pessoa de Cristo, que é o Deus que se fez um de nós, e estava ali falando para os discípulos que a pregação do reino de Cristo deveria começar pela casa de Israel, pelas ovelhas que estavam perdidas na casa de Israel. O texto também diz, aqui continuando, que o reino dos céus estava próximo. Veja, nós entendemos profeticamente que Cristo estava falando de que ao chegar ele a essa terra, se fazer um de nós, através da missão que lhe havia sido proposta, ele cumpriria essa missão, e quando essa missão estivesse cumprida, então o seu reino é que seria estabelecido definitivamente nessa terra. O fato é que aqui diz assim, Jesus está dizendo: curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça, portanto, vocês estão recebendo, de graça vocês devem entregar essa mensagem. E aqui diz mais: não vos preocupeis, ou de modo algum, com o que vocês devem falar, porque vocês não serão aqueles a quem vai demasiadamente, ou primariamente, melhor colocando, quem vai anunciar a mensagem, mas o meu Espírito falará por intermédio de vocês. Olha que interessante a conexão que está acontecendo aqui.
E finalmente Jesus dá, dentre outras instruções, uma instrução para eles dizendo assim: eu quero que vocês tenham ciência, melhor colocando, de que ao vocês pregarem que o meu reino está próximo e que, portanto, em breve eu virei, vocês terão consequências disso. E sabe quais são essas consequências que encontramos aqui? Olha que interessante. O verso 21 diz assim: um irmão entregará à morte a outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que linda essa mensagem. Bom, essa mensagem ela é linda porque fala de salvação. Mas se você pegar a instrução de Jesus, ela traz uma informação importante para os discípulos, dizendo que ao se colocarem à disposição do Espírito, eles seriam perseguidos duramente. E o que é mais interessante, que quando você olha um pouquinho atrás, você vai verificar que antes Jesus fala que eles vão ser perseguidos por governantes. Aqui no versículo 18, por exemplo, diz assim: por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. E quando vos entregardes, ou entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o Espírito que haverá de dizer as coisas que vocês deverão falar. Olha que interessante, porque primeiro parte de que os discípulos sofreriam perseguições de governadores e de líderes religiosos daquele tempo. Mas aqui diz também que eles sofreriam perseguições daqueles que são os seus mais próximos. Que coisa, porque o verso aqui que nós encontramos, 21, diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai os filhos haverá que se levantarão contra os seus próprios pais. Vejam, aqui está dizendo que aqueles que aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador terão a perseguição por certo na sua vida. Será que você já parou para pensar que a perseguição da qual está sendo descrita aqui tem que ver com pessoas que já professaram a mesma fé que você professa? Já pararam para pensar que em contexto aqui está dizendo que são irmãos que frequentaram a mesma igreja, ouviram a mesma mensagem, de que em breve eles viriam o grande e terrível dia da volta de Jesus? Quando nós olhamos para essas cenas bíblicas, parece distante demais para a gente chegar até esse lugar e pegar isso como se fosse algo concreto. Isso parece distante demais da minha realidade, por quê? Porque você pode estar sentado nesse momento ao lado do seu pai, ao lado da sua mãe, que professam amar você de maneira tão intensa e tão grande. Você pode dizer o mesmo olhando para os seus pais. É possível que agora você esteja talvez abraçado ou sentado ao lado dos seus irmãos, mas aqui o que está dizendo é o que vai distinguir nos últimos dias aquele que vai receber o Espírito Santo ou não, é exatamente o lado que vai se colocar. Porque aqui está dizendo que aqueles que estão em missão e, portanto, cheios do Espírito Santo para falar diante dos governantes e dos líderes religiosos, serão esses que vão ser perseguidos, e é pouco provável que dentro da mesma casa, como o texto está dizendo, melhor, é muito provável que, como está sendo dito aqui no texto, muitos dos que hoje estão se dizendo fazer parte do povo de Deus, mas perdidos dentro da sua casa, se tornarão opositores daqueles que estarão cheios do Espírito Santo. Será que essa mensagem é uma mensagem importante para os nossos dias? Se olharmos para o primeiro sermão de Cristo, que ele abre o seu ministério, conforme descrito no capítulo 5 de Mateus, se você voltar um pouquinho mais à Bíblia, você vai encontrar essa mensagem, você vai perceber que Cristo abre o seu grande sermão, conhecido como Sermão da Montanha ou do Monte, dizendo das bem-aventuranças. Mas quando ele encerra as bem-aventuranças, ele diz, nos versos 10 e no verso 11, ele diz o seguinte: feliz ou bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No versículo
11, onde ele descreve a última bem-aventurança, ele diz o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bom, Cristo está deixando muito claramente para todos aqueles que se decidem andar no seu caminho, de que a perseguição é certa. E a perseguição começa por aqueles que estão perdidos dentro da casa ou dentro do povo de Deus. Que coisa! Porque isso daqui, eles nos remetem a uma profunda reflexão. Estaremos de qual lado quando os tempos, à medida que vai avançando ou vão avançando, irá definir quem é quem nesse grande conflito? Se formos um pouquinho mais à frente, vamos encontrar na última terça-feira, daquela última semana de Cristo nessa terra, quando ele então estava com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, nós vamos encontrar Jesus retomando esse assunto com os discípulos. É interessante que, novamente, com os discípulos, ele alerta a respeito desses problemas. E se você abrir a sua Bíblia agora, em Mateus, no capítulo 24, você vai se deparar com o quinto e último grande discurso de Cristo que encontramos no Evangelho de Mateus. Esse discurso traz também o grande sermão profético de Jesus. Se você abrir aqui, então, o texto profético, você vai entender que Cristo, dentre outras coisas que ele está falando, ele fala também a respeito desses assuntos que estamos falando, assuntos esses que têm que ver da distinção daqueles que estão hoje ou que estarão no tempo do fim, no meio do povo de Deus. Olha que interessante o que encontramos aqui nos versos que eu selecionei para que pudéssemos refletir. Veja quanta conexão existe desde Joel até mesmo ao capítulo 10 de Mateus, ao capítulo 5 de Mateus que vimos, agora no capítulo 24. Lembrando que Jesus, ele já está dando os últimos avisos, fazendo os seus últimos ensinamentos, colocando as suas últimas falas para os seus discípulos. E aqui ele diz, dentre outras coisas, ele diz no versículo 9 do capítulo 24, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ora, eu tenho certeza que se eu perguntar para você aqui se você gosta de ser odiado, se você gosta de ser perseguido, caluniado, difamado, é certo que esses são sentimentos que nós não gostamos de experimentar na vida. E quando isso acontece na nossa vida, isso nos traz muita dor. Mas Cristo está dizendo para você e para mim, através do texto inspirado, de que ao se aproximar o tempo do fim, nós seremos odiados por todos, por todas as nações. Mas se o texto parasse por aqui, no capítulo 24 de Mateus, nós teríamos talvez uma importante informação, mas não uma informação completa, como vimos ou estamos vendo desde o livro de Joel. O texto continua dizendo no versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha que interessante, aqui está mostrando que há um grupo que está trabalhando, está ligado a Deus, está buscando a Deus, portanto vão ser perseguidos. Mas há um outro grupo que, distraídos, eles vão se odiar, eles vão se detestar, eles vão se matar. Já pensou que coisa? E olha como define Jesus à medida que o texto vai avançando. Os versos 11, 12 e 13 dizem assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É interessante que os falsos profetas, eles falam em maioria para aqueles que se dizem ser seguidores de Cristo e que, portanto, estão vacinados dos enganos, mas em realidade, ao ouvirem esses falsos profetas, eles que já estão talvez destituídos da glória de Deus, porque não buscam a Deus de todo o coração, não têm buscado e clamado pelo poder do Espírito Santo. Aqui o texto diz que eles vão ser enganados. E o verso em diante diz assim, o 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que interessante. Se o amor vai se esfriar de quase todos, é da maioria que o texto está dizendo. E a maioria, inclusive, está dizendo aqui daqueles que hoje professam, ou muitos daqueles que hoje professam ser seguidores de Cristo Jesus.
E à medida que o mal vai se multiplicando, isso também é uma mostra que o Espírito Santo vai deixando, ou vai sendo resistido pelo homem vil e mau que habitará nos últimos dias nessa terra. Ou seja, ele não quer nada, absolutamente nada com Deus. Mas se o texto parasse aqui, eu poderia dizer quanta coisa Cristo revelou aos seus discípulos, mas Cristo não para por aqui. E a Bíblia continua se conectando de uma maneira muito harmoniosa. E Cristo chega no versículo 13, e ele diz o seguinte para os discípulos: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mais uma vez, a persistência. Mais uma vez, aqueles que, a despeito da adversidade ou das adversidades que sobrevirão por serem seguidores de Cristo, se perseverarem até o fim, diz o texto que serão salvos. Sabe, queridos, quando eu olho para esse texto e para outros que nós ainda vamos ler, nós temos a clara evidência de que nós já estamos vivendo em dias como esse. Você não acha? Vamos dar uma lida na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Acompanhem comigo esse importante texto que encontramos aqui também no Novo Testamento, mas agora esse texto é o texto que foi inspirado também pelo Espírito de Deus, mas agora utilizando esse agente que conhecemos como apóstolo Paulo. No capítulo 2 dessa segunda carta que ele escreve à igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte: olha o que ele escreve: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor ainda não chegou, é o que Paulo está dizendo. Mas não vos demovais, ou não percais, ou que você não perca, não é, a visão desse dia do Senhor. Especialmente as profecias que descrevem esse grande dia que o Senhor Jesus virá. Então aqui tem assim, olha, no versículo 2. Aqui: não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Que interessante, aqui está dizendo que, à medida que vamos nos aproximar do fim, haverá uma grande apostasia. E o que é uma apostasia? Apostasia é aquilo que acontece na vida de uma pessoa que já viveu à luz da verdade, já experimentou o poder do Espírito na sua vida, mas que com o passar do tempo, ele se esqueceu, se esfriou na fé e se desviou do caminho do Senhor. E ao se desviar do caminho do Senhor, ele foi cada vez mais longe, ouvindo falsos mestres, ouvindo falsos profetas, ouvindo falsos pregadores. E é exatamente essa grande apostasia que deve acontecer antes da vinda de Cristo, que vai definir quem é quem no caminho da salvação. Você que está me ouvindo nesse momento deve estar pensando: será que isso vai acontecer dentro da minha casa? Será que isso vai acontecer com os meus familiares? Será que isso vai acontecer comigo? Bom, talvez essa não seja a melhor pergunta a ser feita. A melhor pergunta a ser feita nesse momento é: o Espírito de Deus tem espaço no seu coração? Tem ele sido ouvido por você? Você tem colocado em prática o que o Espírito de Deus está te mostrando e está te ensinando através das Escrituras? Aliás, a pergunta talvez se amplifique ainda mais no contexto do que é conhecer esse Deus. Você tem estudado a palavra de Deus para que você saiba qual é a sua vontade para você, para a sua casa, para a sua família? Bom, se você tem dúvida disso, se você se sente aí enfraquecido, distante do Senhor, é importante que você saiba que se você não se voltar para o Senhor, é certo que você fará parte desse grande grupo que vão se apostatar, ou que vai se apostatar, no grande momento da história dessa terra. Quando nós voltamos ainda para esse texto, ele diz assim:
Aliás, eu quero levar você a uma complementação desse texto, e para que você entenda um pouquinho mais aonde nós enxergamos isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia ainda no livro ou no Evangelho de Lucas. Aqui no Evangelho de Lucas, aquilo que Cristo estava dizendo para os seus discípulos, o Lucas reescreve esse texto, fazendo de uma forma bem interessante. No versículo, ou no capítulo 21, você vai encontrar o quanto Lucas amplifica as palavras de Cristo naquela tarde de terça-feira da última semana. Porque é o mesmo texto que se encontra em Mateus 24, é o texto que está descrito aqui em Lucas 21. Mas com outras informações que faz com que a gente veja ainda mais longe. Olha que interessante. No capítulo 21, no versículo 12, nós encontramos o seguinte. Nós encontramos aqui o versículo 12 dizendo: Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se opuserem. Mas os versos em diante, 16 assim: E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Uau! Percebe que Lucas, ao fazer uma pesquisa do que Cristo falou para os discípulos naquela tarde, ele coloca um adjetivo aqui muito interessante, porque aqui está falando que isso vai acontecer. As pessoas mais próximas de nós, que estarão destituídas da glória e do poder do Espírito Santo na vida, vão ser os maiores algozes. Que coisa! Olhando para quem está do seu lado, você naturalmente não consegue definir nesse momento, mas vai chegar um momento que nós teremos condições de definir, porque esses ouvirão vozes de engano nos últimos dias. E como que sentindo coceiras nos ouvidos, como diz o Paulo lá na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, eles fecharão os seus ouvidos para ouvir a verdade e se entregarão a fábulas, às mentiras, aos enganos, aos engodos dos falsos mestres e falsos profetas. Se você olhar e observar o que o texto aqui está dizendo, é que as pessoas mais próximas de nós é as que terão a maior condição de nos entregar às autoridades. Isso, ao mesmo tempo que é uma alerta muito clara para nós, também é muito triste. Porque isso vai trazer ao coração daqueles que estão vivendo em tal situação um grande perplexo. Especialmente para quem tem o Espírito Santo trabalhando no coração. Mas sabe o que diz Jesus aqui? Nos dois últimos versos, verso 17 do capítulo 21. De todos sereis odiados por causa do meu nome. O que o Senhor quer nesse momento, conforme diz João 4, os versos 23, são verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aqui está dizendo que esses verdadeiros adoradores, eles estarão diante da mais ferrenha perseguição. Mas em contrapartida, eles terão o maior poder já dispensado ao homem nessa terra. O verso 18 traz o alento ao coração. Contudo, ele diz, Jesus dizendo aos discípulos, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. Diz mais, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Você tem perseverado?
Você tem se mantido firme nos caminhos do Senhor? Ou você está distraído? Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Os sinais têm mostrado, inclusive, nesse específico que nós falamos, de que o Espírito de Deus, de alguma forma, tem se retirado dos corações daqueles que já têm se decidido ao lado do mal, ao lado do engano, ao lado do erro. Nós temos visto um aumento de maldade, nós temos visto um aumento de criminalidade, nós temos visto um aumento de idolatria, nós temos visto um aumento de injustiça nos nossos dias. Portanto, já estamos vendo também a perda do amor. E por se perder esse amor, que é o Espírito de Deus que coloca no coração, todas essas coisas se multiplicam, a iniquidade se multiplica. Se multiplicando a iniquidade, você e eu estamos diante de um cenário profético muito claro, que mostra que Jesus está voltando. Mas a minha pergunta é, você está sendo perseverante? Você está sendo perseverante nesses dias que estamos vivendo? O que tem distraído você? O que tem feito você perder a sua visão do céu? Eu convido você a abrir a Bíblia na sua casa, porque muitos já estão fazendo isso. E sabe, muitas pessoas têm mandado mensagem para mim, ou mensagens para mim. E há muitas pessoas que estão distantes, perdidas dentro da casa de Deus. Vem à igreja, falam de Deus, tem uma Bíblia em casa, talvez tenha a lição da escola sabatina, talvez até venha aos cultos, especialmente os de sábado, mas estão perdidas dentro da casa do Senhor. Esse texto, ele diz que dentro da mesma casa, nós teremos pessoas em lados diferentes. Eu estive em uma casa que me convidou, não faz muito tempo, antes do isolamento, e pude ver o que é uma casa que já esteve no mesmo caminho e hoje não está mais. É triste você olhar para uma família que já foi junto para a igreja e voltou junto da igreja, que cantavam juntos, oravam juntos, clamavam ao Senhor, faziam planos em conjunto, e de repente você entra dentro dessa casa e você percebe que um já está fora há muito tempo, um esposo fora, como foi o caso dessa família, filhos divididos entre aquilo que a mãe gostaria e aquilo que o pai agora está contemplando, está buscando. E sabe, amados, sentado com aquela família, a mãe que me chamou àquela casa, ela pegou o álbum de fotografias e ela selecionou várias fotos impressas, aquelas ainda que nós revelávamos. As fotos estavam um pouco amareladas, envelhecidas pelo tempo, e todas as fotos que ela me mostrava eram fotos da sua família na presença de Deus. Quantas famílias já estiveram completamente na presença de Deus e hoje estão fragmentadas, destruídas, fragilizadas, divididas dentro da própria casa, embaixo do próprio teto, do mesmo teto. Elas se perderam, algumas dessas pessoas perderam a fé, deixaram de ser perseverantes. Ainda há tempo de recompor a sua família, a sua casa, em torno do Cordeiro, em torno das promessas que Cristo tem para você e para a sua casa. O texto aqui só mostra que muitos lares serão divididos. Há 3 sábados, eu batizei aqui o Manuel. Que experiência foi para mim. E muitos de vocês que assistiram o sermão mandaram muitas mensagens pelo meu Facebook, pelo meu Instagram.
pelo WhatsApp, me ligaram e até pelo Messenger eu recebi mensagens. Muitos dizendo, eu estou fora, eu estou perdido, eu estou distante, eu também preciso voltar. E muitos que olharam as cenas do batismo foram profundamente tocados por um desejo novamente no coração, a qual o Espírito Santo colocou, dizendo, eu preciso voltar. Outros que ainda não haviam se batizado ou que sequer passou pelas águas algum dia, vendo o sermão, ouvindo, vendo a mensagem de experiência, disseram para mim, eu quero essa paz, eu quero essa experiência desse homem que se batizou hoje, pastor. O senhor não me conhece, não sabe quem eu sou, mas recebi seu link, procurei as informações e fui chegando, quem mandou o link, e finalmente cheguei até o senhor. E hoje eu quero te dizer que eu não conheço tudo isso que o senhor está falando, eu não tenho conhecimento, mas eu preciso voltar. Mais do que isso, o Senhor Jesus, Ele está dizendo, faça parte do bom grupo, do grupo que vai ter o maior poder dispensado, sobrenatural, vindo de Deus sobre si, dando claramente discernimentos, pensamentos puros e bons, para que nos momentos culminantes da história desta terra, essa pessoa seja um arauto da verdade e proclame com grande voz, conforme nós vemos nos 3 anjos de Apocalipse 14, a grande mensagem de salvação e perdão. Mas assim como aconteceu com o Manuel, nós temos hoje aqui 2 queridas pessoas, muito jovens, que tomaram a decisão ao batismo, vendo o Manuel sendo batizado. Porque o livro de Joel diz que não é para uma faixa etária ou para uma etnia, para um grupo específico dentro da sociedade, mas o chamado é para todos, para crianças, para idosos, são chamados os jovens, são chamados os homens que têm muita força, pouca força, muita inteligência, talvez não tendo tanta cultura assim, mas o chamado é para todos, porque quem vai mover os corações, ou quem vai dar força e poder para pregar com intrepidez a mensagem de Cristo Jesus, que Ele está às portas e que Ele vai voltar, é o Espírito de Deus. Então não importa de onde você é ou quem você é, qual é a sua formação, a sua base, se você se entregar ao Espírito de Deus, estará sobre você o maior poder já dispensado ao homem. Será um derramamento especial do Espírito Santo a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Se você quiser invocar o nome do Senhor novamente, e você perdeu essa vontade, esse desejo, porque se esqueceu, se desviou, você que andou para longe, o que eu quero te dizer nessa manhã é que você precisa se voltar para o Senhor, invocar o seu nome. Sabe por quê? Porque ainda há chances, ainda há chance para você, ainda há oportunidade para você. Nesse momento eu quero convidar você a entrar comigo no tanque batismal. Sabe por quê? Porque você vai ver mais 2 vidas que vai dizer publicamente, o Senhor da minha vida é Cristo Jesus. Ainda que todos abandonem esse caminho, esses querem dizer, nós estamos confirmando a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa decisão é pelas águas. Vem comigo, assista esses 2 jovens entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Olá, que bom que você entra comigo novamente neste tanque batismal, depois de 3 sábados que aqui estivemos com aquele querido amigo que você assistiu, o Manuel. Se você ainda não assistiu esse sermão, volta um pouquinho aí no nosso canal de Adventista Brooklyn, esse mesmo canal onde você está nesse momento assistindo esse sermão, e assista esse sermão, e você vai ver o quanto Deus está fazendo, o grande chamado que Deus está fazendo por intermédio do seu Espírito Santo. Hoje nós temos aqui dentro do tanque, ou nós vamos ter daqui a pouquinho dentro desse tanque, 2 jovens
que logo em tenra idade estão querendo dizer sim para Cristo e não para o mundo. Sabe de uma coisa? Como nós lemos agora há pouco no livro de Joel, nós vimos que Deus quer usar a todos de maneira indiscriminada. Ele quer usar todas as pessoas que se disponham à sua vontade. E é certo que ao se colocar na vontade de Deus, os resultados serão esses. E mais ainda, assim como foi o resultado do batismo do Manuel, onde muitas pessoas entraram em contato comigo, também aconteceu o que vai acontecer agora, que vocês vão ver. Eu quero chamar aqui dentro deste tanque batismal, esses dois jovens lindos, que é exatamente a Isabela e o Guilherme. Eles são irmãos e eles são sobrinhos do Manuel. Olha que lindo esse momento. Sabe de uma coisa? O Guilherme que está aqui comigo, ele tem 14 anos apenas. E aqui a Isabela, 16 anos. Quando eu olho para uma cena como essa, e assim como foi o do Manuel, já me emocionei bastante, porque aconteceram coisas aqui dentro da igreja, que você já vai saber, que fez com que a gente sentisse muito esse momento. Você que está aí do outro lado, você que está nos assistindo nesse momento, saiba que o chamado de Deus, ele é poderoso. Sabe por que eu digo isso? Porque eu conheço já há muito tempo o Cleiton e a Miriam, que são os pais aqui do Guilherme e da Isabela. Nós já nos conhecemos há muitos anos, aliás, muito antes de eu ser pastor da Igreja Adventista. E sabe, queridos, como é bom saber que queridos como eles, o Cleiton e a Miriam, se mantiveram firmes nos caminhos do Senhor. Esses anos todos que nós não nos vemos, segundo a Miriam, a mãe da Isabela, que é a sua primogênita, quando os vi a última vez, ela tinha apenas 2 anos de idade. Quanto tempo? Já faz 14 anos que não os via. E agora, neste sábado de manhã, eu tenho a alegria de reencontrá-los e o que é melhor, de batizar aquilo que é a coisa mais cara para eles, que são os seus filhos, a herança do Senhor para eles. Sabe, que gostoso olhar para esses dois aqui e ver que eles passaram por um berço tão nobre, tão especial, que os conduz a esse momento, ou que os conduziu a esse momento de batismo. Nós estamos vendo muitos jovens nas redes sociais, brigando de maneira muito intensa, xingando, falando palavras pesadas, palavras que ferem os ouvidos daqueles que não gostam de ouvir essas coisas. Nós vemos jovens se lançando das sacadas de seu apartamento, de seus apartamentos. Nós vemos pais clamando para que os jovens deixem os caminhos errados das drogas, do mundo que se apresenta diante deles, que é tão perigoso e nocivo. Mas aqui dentro desse tanque, nós temos os frutos que o Cleiton e a Miriam estão colhendo. Frutos esses que têm que ver com o melhor daquilo que Deus deu. Guilherme, você é muito jovem, e você também, Isabela. Mas Deus ama muito vocês, e por intermédio de vocês, Ele enchendo vocês do Espírito Santo, Ele vai dar por intermédio da boca de vocês a oportunidade de muitos que não conhecem o Evangelho conhecerem o Evangelho. E é por isso que Deus está atraindo a todos. E o Manuel me disse, Guilherme, que você quando o encontrou disse assim: tio, eu fiquei muito feliz com o seu retorno e eu gostaria muito também de dar esse passo. E tudo então tomou corpo e você chegou aqui assim, decidido a descer as águas batismais. Mas a Isabela, ela disse assim: eu vou esperar um pouquinho, porque eu tenho alguns outros planos. Não que ela estava tardando a sua decisão, mas por algo mais especial. Mas aqui, por incrível que pareça, quando nós fomos aqui atrás, e nós percebemos, quando eu saí para mostrar para eles, especialmente aqui para o Cleiton e para a Miriam, os pais aqui desses jovens tão bonitos, quando eu falei para eles: vamos ali atrás para que vocês saibam, conheçam um pouco como que vai se dar, aonde estão as roupas, percebemos que as nossas queridas irmãs que prepararam os arranjos, prepararam as roupas dessa grande festa, elas haviam deixado 2 peças. E quando eu então olhei para os pais, eu disse assim: olha, curiosamente, nós temos 2 peças de batismos. E ali a gente se emocionou, e pouco tempo depois,
A Isabela falou assim: eu quero me batizar hoje também, com o meu irmão. Sabe, que cena linda, que cena maravilhosa a gente está vendo, porque a gente está vendo que uma família que lá atrás decidiu ser fiel a Deus, está vendo o fruto do ventre, estão vendo os pais aqui que estão atrás dessas câmeras, estão emocionados vendo seus filhos dentro desse tanque batismal, dizendo, nesses dias de crises, desses dias em que se apresentam para nós como claros cumprimentos proféticos, terem os seus filhos dentro do tanque batismal. Você que está nos assistindo nesse momento, pode ser que você, um pai, uma mãe, não consegue enxergar essa cena, porque os seus filhos já estão separados ou desviados do Senhor. Mas quero te dizer que mesmo eles separados do Senhor, continue buscando o Senhor, continue sendo exemplos para o Senhor, ou para os filhos, tendo o Senhor no coração. E um dia vocês terão a alegria incontida no coração, essa alegria inenarrável que só pais como esses podem descrever, e talvez nem consigam descrever, a alegria que é ver os 2 filhos que Deus deu a eles dentro do tanque batismal. Ah, queridos, se você lembrou dos seus filhos, se você está em lágrimas nesse momento, se você está sentindo nesse momento o que esse desejo de ter os seus filhos aqui dentro desse tanque, clame ao Senhor, ajoelhe onde você está, peça a Deus, Ele vai ouvir o seu clamor, porque o Espírito de Deus está ansioso para entrar dentro do coração dos filhos. Também está ansioso se há um filho agora que está se lembrando de pais que se desviaram do Senhor, estão perdidos dentro da casa do Senhor. É momento de você também orar pelos seus pais. Se você tem um irmão, se você tem um ente querido que você quer que venha a este tanque batismal, ainda neste ano, clame ao Senhor, porque os que clamam ao Senhor serão ouvidos, como nós vimos no texto de Joel. Porque quando o tempo chegar, bem próximo da volta de Cristo, as decisões, os casos serão estabelecidos a partir do momento de outrora, e não daquele momento em que se estiver diante de decisões onde o Espírito já não estará mais atuando em tantos corações. Esse é o momento de você abrir o seu coração ao Senhor Jesus. E é por isso, Guilherme, e é por isso, Isabel, que ter vocês aqui é uma mostra de que o poder de Deus está se manifestando em todos os corações. Posso ver vocês com seus pais, clamando com grande voz, com um coração cheio de poder do Espírito, que Jesus está voltando. Quando saírem desse tanque, muitas pessoas que estão nos assistindo virão de vários lugares, dizendo: eu vi o testemunho daqueles 2, e também me senti tocado. Jovens como vocês, que estão perdidos dentro da casa do Pai, por causa do testemunho de vocês. E nesse momento, eu gostaria de que nós ouvíssemos uma canção linda, que nós vamos ouvir nesse momento, do Jairo Prado, uma canção que diz que Jesus é o lírio do vale, Ele é o bom perfume na vida de nós, de cada um de nós. Aí na sua casa as coisas não estão bem, deixe que é Cristo Jesus, que é o lírio do vale, entrar na sua vida, na sua casa e transformar a sua história, transformar a sua dor, transformar a sua angústia em alegria, porque Ele virá e não tardará. Vamos ouvir essa linda canção. Lírio do vale, quero teu aroma em meu ser. Pra mostrar ao mundo todo o teu perfume em meu viver.
Toma minha vida, faça refletir a tua luz. Vem e brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Quero andar contigo, onde me mandares eu irei. Vem guiar-me sempre, mostra-me o caminho para o lar. Vou erguer a voz ao mundo e vou anunciar o teu amor, o teu amor. Vem e brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Ó Senhor, eu vejo o mundo que está sofrendo sem amor. Vive na escuridão, sem saber por onde prosseguir. Mas eu vejo ao meu lado a tua luz que brilha sem cessar. Oh, sem cessar, brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Oh, quero andar contigo, onde me mandares eu irei. Vem guiar-me sempre, mostra-me o caminho para o lar. Vou erguer a voz ao mundo e vou anunciar o teu amor, só o teu amor. Vem e brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. É muito bom a gente ouvir uma música que nos traz tanta paz ao coração e esperança. O plano de Deus é que ninguém fique de fora. O plano de Deus é que nenhuma família se divida no grande conflito que se intensifica. O plano de Deus é que todos cheguem ao arrependimento
e recebam o poderoso Espírito do Senhor. Eu perguntei aqui para esses dois queridos qual o verso que eles mais gostam. E eu acabei de ouvir aqui da Isabela, que ela gosta muito do texto de Josué, no capítulo 24, versículo 15, quando Josué se confronta com aquele povo, e ele diz assim: vocês vão para que lado? Para os deuses dos vossos pais, de vossos pais? Para os deuses aqui dos amorreus? Eu quero dizer uma coisa para você, ou para vocês, dizia então o Josué: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Isabela, ela falou que esse é o texto que ela gosta de ouvir, de pensar e de falar. Isabela, você foi a última a tomar a decisão. Você será a primeira a ser batizada. Eu gostaria muito que você segurasse aqui, me desse a sua mão. E nesse momento, nós vamos juntos ver a jovem Isabela firmando o seu compromisso com o Senhor Jesus por intermédio das águas. Vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado porque o Teu Espírito se manifestou de modo ainda mais forte no coração da Isabela nesta manhã de sábado. Portanto, ó Deus, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para que ela tenha, Senhor, a garantia da remissão de seus pecados e o seu nome inscrito no livro da vida, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, esse momento é um momento de muita felicidade, porque como alguns sabem, eu tenho 2 filhas. Uma eu já tive o privilégio de vê-la descer as águas batismais. E eu também quero ter a alegria de fazer, ou de ver a minha segunda filha. Aliás, eu espero que ela não necessite disso nessa terra, porque os sinais mostram que Jesus está muito perto de voltar. Mas ainda que Ele não venha e ela cresça ainda mais e tome essa decisão, vai ser um dia muito especial, como está sendo certamente para o Cleiton e para a Miriam. E sabe, queridos, aqui com o Guilherme, quando eu perguntei para ele, eu disse: Guilherme, qual o texto da Bíblia que você gosta? Ele falou de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É certo, Guilherme, que essa esperança é a esperança de muitos. Através de Cristo é que nós temos a alegria desses momentos como a que você e a sua irmã estão nos dando, de ver pessoas que, independentemente da idade, do tamanho da experiência de vida, ainda assim reconhece que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É por isso, Guilherme, que nesse momento você e eu e todos que estão nos assistindo podem, aonde estão, fechar os olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós louvamos o Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque na vida do Guilherme, nós temos, ó Deus, as impressões claras, as evidências claras de que o Teu poderoso Espírito Santo ainda está atuando nos corações dessa terra. Portanto, como ministro do Evangelho, para que o Guilherme tenha também, ó Deus, a justificação de seus pecados, para que o seu nome também esteja inscrito no livro da vida, como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço aqui. Deus te abençoe. Vem aqui os dois. Volto a dizer, você que tem filhos que estão separados, desviados, ou que ainda não aceitaram aquilo que você aceitou,
você tenha a esperança de que o Senhor Jesus, Ele está trabalhando juntamente com Deus o Pai e o Espírito Santo, para que os filhos de vocês também tenham essa rica experiência de descer as águas batismais. Não se esqueça, esse poder que Deus quer dar a você e a sua casa está hoje disponível para todos que assim aceitarem e pedirem. Que Deus abençoe você. Persevere até que Ele venha. Seja perseverante até que Ele retorne a essa terra. É o meu desejo para você. E esse desejo eu coloco em nome de Jesus. Amém.